Olá! Pensou bastante sobre a questão da espuma, da absorção dessa história toda? Você deve ter pensado muito, caramba, eu sou uma esponja então, Edson, de absorver os problemas e de repassar para os outros. É bem isso mesmo. Nesse vídeo, parte 1, nós falamos muito dessa esponja. Agora, liderar tem coisas, tem situações cômicas. Muito bem. Com 21 anos, assumindo uma equipe, e eu me lembro muito bem que tinha um momento dessa história toda, e eu quero que você visualize o que aconteceu. Tinha acabado de sair de um curso de liderança. Tinha acabado. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história toda foi que o consultor na época disse assim: crie expectativas para o teu colaborador. E olha só o que eu fiz, olha a cagada que eu fiz numa sexta-feira extraordinariamente chata. Às 16 horas, tinha um funcionário que tinha acabado de ganhar um prêmio na gestão passada, a gestão da pessoa que saiu e ao qual eu entrei no lugar dela. Olha só. E ele tinha dado uma ideia na época para os círculos de controle de qualidade, tal do CCQ. Hoje, baseados nos grupos de melhoria contínua. Muito bem. E o consultor, e aquilo ficou na minha cabeça, o consultor que tinha acabado de nos treinar para ser líderes extraordinários, aquela história toda. E aí, na sexta-feira às 16 horas, o colaborador havia ganhado um prêmio para um final de semana na ilha de Itaparica. Olha só a situação. Chamei ele às 16 horas e disse assim, me lembro muito bem, o nome dele é Jonah. Jonah, segunda-feira, 8 horas da manhã, gostaria que você estivesse na minha sala. Muito bem. Você pode imaginar o que passou na cabeça desse profissional no final de semana inteiro. Olha só, na segunda-feira então, 8 horas da manhã, estava ele sentado em frente à sala e a secretária que nos auxiliava na época disse, olha, ele está esperando porque você marcou com ele. E eu todo feliz, todo motivado para entregar o prêmio, me lembro que era um prêmio para a família inteira, certo? E eu vi que ele estava branco, gente, meio pálido assim, deu um bom dia muito erradamente, eu falei, ué. Aí pedi para ele entrar na sala e a hora que eu comecei a minha preleção, olha, você ganhou um prêmio para aquele projeto, lembra, blá, blá, blá. Ele levantou, gente, e disse assim, ó, o senhor pega esse prêmio e não vou te contar onde ele mandou. E aí eu, pô, mas caramba, o que aconteceu? E aí ele me disse o que aconteceu no final de semana. Olha só a situação. A sair dali, ele ficou na cabeça dele essa história toda, foi parar no hospital, gente. É mole, certo? Ganhou lá um processo de caganeira e um monte de coisas, porque ficou pensando, foi parar no hospital com soro e assim por diante, certo? E ainda disse assim, caramba, perdi o casamento da minha irmã, porque fui parar no hospital e estava extremamente debilitado por essa situação. E olha só o que uma palavra mal colocada minha, podia ter feito já na sexta-feira, para ele poder já curtir o final de semana inteiro, mas olha só o que uma situação errada, com uma falta de experiência da minha parte, certo? Uma falta de experiência total da minha sensibilidade, e isso é muito legal, porque o líder precisa também acionar essa percepção que é muitas vezes do lado feminino. Então isso é uma coisa que nós vamos falar muito sobre essa liderança feminina e masculina juntos no nosso próximo vídeo. Mas, caramba, aquilo me deixou assim totalmente atordoado. E aí eu pensei, caramba, quantas vezes você já passou no corredor e disse assim, olha, daqui 5 minutos eu quero falar com você como líder. E aí a pessoa vai lá para a bancada dela, ou vai para a mesa dela, ou vai para a produção, ou vai até pro dia a dia dela, seja um representante comercial. Amanhã de manhã quero falar com você. Quantas vezes você, gerente comercial, já fez isso com uma pessoa e deixou ela 24 horas pensando assim, ó, caramba, o que ele vai dizer para mim? Pô, aquele relatório eu já entreguei, as minhas pastas já estão ok, bati as minhas metas.
Quer dizer, essa expectativa, às vezes, errônea que nós fazemos, imaginando, não, vou motivar a pessoa. Não vai motivar. Ela cria uma expectativa negativa na cabeça dela. O ser humano, dentro do processo da cabeça, infelizmente, ele leva para onde? Para o lado negativo. O seu neuro, né, cérebro, olha sempre o lado negativo. Nós, seres humanos, somos trabalhados para isso, somos treinados para isso. E às vezes é uma coisa positiva, como aconteceu comigo. Tudo aquilo de positivo, a viagem, foi por água abaixo, porque eu gerei uma expectativa, certo? E você também faz isso no teu dia a dia, passando ali no corredor, daqui a pouquinho na minha sala, a pessoa vai pensando, caramba, olha o jeito que ele falou, a maneira como você expressa, o teu corpo fala nesse sentido. Quando você absorve aquela esponja e fala, equipe daqui, hoje reunião 1h da tarde, todo mundo ficou com aquilo na cabeça. E às vezes, negativamente. A caganeira lá, né, daquele profissional, me fez pensar muito e começar a refletir, caramba, certo? Infelizmente, tivemos que demitir o profissional porque ele se perdeu, certo? E aí começou a bater porta, errou completamente. E aí tudo aquilo, hoje eu penso naquilo, hoje eu digo aos líderes, hoje quando nós estamos no nosso processo PDL, cuidado com a forma como você fala com o teu time, olha a forma como você fala, né, de maneira, a palavra erradamente que você coloca. Então, gente, muita gente faz isso, eu percebo isso, certo? Às vezes, esses dias eu estava num briefing, numa empresa, foi muito legal porque aconteceu isso, nós estávamos lá no corredor e o diretor lá me olhando, daqui a pouco ele olhou lá, até lembra a profissional, Carla, depois que eu terminar com ele na minha sala, a maneira como ele falou com ela, e às vezes, Edson, por que isso? Existe uma rotina, certo? Eu quero que você visualize aqui essa rotina, onde a gente entra nessa tal da maionese, que nós chamamos de rotina do dia a dia, vai para casa, vem para casa, vai para ali, vai para lá, vai lá, e a gente tem o mesmo caminho às vezes, mesmo horário, essa rotina nos cega completamente. Ficamos cegos com os olhos abertos. E aí perdemos insights, perdemos visualizações da nossa equipe, certo? Às vezes perdemos dia de aniversário, gente. Quantas vezes eu vejo líderes perdendo detalhes simples e vai descobrir que é aniversário da pessoa lá no final do dia. Mas por quê? Porque está numa rotina tão grande, resultado, que acaba esquecendo essa gestão de pessoas. Aquele caso que eu contei no começo do nosso vídeo, aquele caso dessa pessoa, me fez repensar muito a forma, a maneira, o jeito. Eu criei toda uma expectativa no final de semana, a forma, a maneira como ia falar. Eu só não esperava o outro lado da história. Eu só não esperava que ele levasse para o lado negativo. Imaginando que ia ser demitido, imaginando que ia ser desligado. Houve uma série de coisas. Depois, na pesquisa, na entrevista de desligamento, né, ele disse que errou completamente, certo? Pela forma, pela maneira, pelo jeito. E o mais bacana, gente, esse mesmo profissional, há 2 anos atrás, entrou em contato comigo, me procurou nas nossas mídias, certo? E o mais bacana foi o pedido de desculpas dele, né? E ele falou, você lembra, papá, lógico, quase 25 anos depois dessa história. Mas eu começo a pensar muito, hoje, você líder, como é que você está nessa tua expressão facial? As pessoas sabem quando você chega na empresa, por exemplo, de uma maneira diferente. Eu até digo assim, né? Quando o chefe lá dá o bom dia erradamente, a galera já sabe. Dona Maria lá dormiu de calça jeans. Eu sempre brinco, né, com esse tipo de exemplo. Porque as pessoas conhecem. Não é fácil a liderança. Quando eu falei no primeiro vídeo da esponja, e junto com esse vídeo chamado expectativa, as pessoas esperam expectativas não da empresa, e sim da sua liderança, de você como líder. As pessoas esperam isso de ti. As pessoas esperam isso da tua pessoa. E não é fácil. Gerar expectativas, às vezes negativas, é complicado.
às vezes no ambiente não saudável ainda, fica pior ainda. Eu quero que hoje, líder, hoje, nesse exato momento que você está vendo, ou líder, seja feminina ou masculina, eu quero que você hoje chegue na sua empresa, no seu local de trabalho, puxe o teu freio de mão, eu sempre digo isso, certo? Bota lá no teu semáforo vermelho por alguns segundos e dá uma sacada na tua equipe. Observe o humor, os olhos, sejam brilhantes ou não. Eu quero que você olhe hoje lá dentro do teu time, lá dentro da pessoa. Como é que está a tua equipe hoje? Poxa, a tua equipe chega brincando, chega rindo, seja num lugar, às vezes, um lugar muito respeitoso, ou um lugar mais light para trabalhar. Mas isso é fundamental, observar qual é o termômetro, Edson. O termômetro a gente vê em um monte de lugar. Eu hoje treino equipes, treino líderes para chegar até em festa de empresa, isso é muito legal para você observar e ver como é que está o clima da equipe. Lá tomando uma cervejinha, lá fazendo um churras ou algo parecido. Mas, líder, o teu papel é colar a equipe, certo? E a minha pergunta é, você está colando hoje o teu time? Quais são os aspectos fundamentais? No vídeo 3, você vai aprender agora como colar. Vamos abrir essa caixa preta da liderança, certo? E vamos tirar lá de dentro aspectos que nunca foram colocados para que você possa observar, para que você possa enxergar aonde você está errando. Então, esse vídeo trabalhou expectativa. Cuidado com isso, com essa palavra. Passa na minha sala daqui 5 minutos. Cuidado com essa frase. Essa frase ou afasta ou traz perto. Agora, mais afasta, porque ele já vai pensando, pô, já entreguei isso, já passei aquele e-mail, pô, o pessoal lá de venda já tá, pô, o pessoal lá da Regional Nordeste que ele pediu que eu passasse. Ele vai pensar uma série de coisas. E às vezes é uma coisa bacana, às vezes é um feedback, às vezes é apenas uma palavra positiva de um resultado que ele fez. Agora pense, o ser humano sempre olha o lado negativo da história. Pense nisso aí, reflita muito sobre o teu papel como líder nesse vídeo 2. 1, 2, 3 e... Yes!